Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Vamos lá, queridos. Na última aula, nós falamos sobre a educação, e só vou dar uma breve recapitulada de meio minuto, tá? Só para a gente ver se consegue estar dando sequência, né, ao raciocínio. Mas nós falamos aqui quem educa, não é? E como se educa. Então, quem educa? Quem são as pessoas que educam, né? Quem são aqueles principais educadores? Não os únicos, mas os principais. Os pais e os professores. Mas também nós falamos que a comunidade de fé, a Bíblia, ela coloca a comunidade de fé, o corpo de Cristo, como sendo aqueles que instruem uns aos outros. Então a gente precisa entender que nós somos uma comunidade pastoral, onde nós cuidamos uns dos outros. Quem tem um pouco mais de experiência ensina aqueles que têm um pouco menos de experiência, aqueles que têm um tempo a mais de vivência no Evangelho, ensina aqueles que estão chegando no Evangelho e tal. Enfim, a gente tem essa dinâmica, essa proposta. Eita, deixa eu só fazer um ajustezinho aqui. Isso tudo é ao vivo, é assim mesmo. Agora acho que ficou bom. Então, o que acontece? Quem educa, né? São pelo menos essas três figuras aí. Os pais, os professores e aqueles que têm mais experiência e vão aí sendo instrumentos de Deus para esse processo pedagógico. Como se educa? Nós falamos do método, não é isso? Da pedagogia, da didática. Então, como a gente educa? Através do exemplo e da própria instrução. Os dois combinados é o ideal para que se eduque, né? Opa, eu não percebi aqui, mas os dois irmãos saíram aqui, não sei por que caíram, mas o justo cai 7 vezes e se levantará. Eles caíram aqui, mas estão se levantando já na conexão, né? Ai, meu Deus, que bênção. Vamos lá. Então, o que nós vamos falar hoje? Sobre as outras formas, né? Os outros pontos da educação cristã. Por meio de que se educa, o que eu quero abordar aqui, não, desculpa, a quem se educa, eu não posso pular essa parte não. Nós falamos quem educa, agora vamos falar a quem se educa, né? Então eu coloquei aqui alguns textos, inclusive, para a gente estar vendo, mas antes que a gente veja algum texto, eu quero aqui trazer para vocês a questão de quem, né? Quem são os educandos? Quem são essas pessoas? E fala, André, mas assim, a educação não é educação para todo mundo? Não. O conteúdo, sim. O princípio, os valores, sim. Mas os meios, as formas, né? A própria didática, como a gente fala, não. Porque nós instruímos pessoas com mundos diferentes, graus, né, de compreensão diferente. E aí eu coloquei aqui, a quem educa? Criança, novos convertidos, noivos, casais e obreiros. A gente precisa contemplar essa dinâmica dessas pessoas que estão tanto nas fases distintas da vida, né? Não só faixa etária e gênero, eu coloquei aqui também para a gente entender. Irmãos, nós precisamos saber o seguinte, como que a mulher, o universo feminino, a mentalidade das mulheres, elas processam as informações. Nós precisamos entender que os homens são um universo, né, diferente. A gente precisa entender que pessoas em faixas etárias das suas vidas, elas também têm capacidades intelectuais, têm demandas específicas, e a gente precisa entender todas essas complexidades para que a gente possa ser objetivo, alcance essas pessoas. Até a gente já falou isso, me parece que alguma aula aí para trás. Por exemplo, a linguagem
né? Nós temos quase que um dialeto entre uma geração de jovens e ainda mais uma geração midiática, por exemplo. Então, como que a gente lida com essa geração que se comunica aí hoje porque assim, o que a internet fez? Ela trouxe alguns benefícios que estavam se perdendo, né? Ou algumas virtudes, as pessoas não escreviam mais, né? Voltaram a escrever. Então, como se escreve aqui, ó, polegarzinho, ó. Então, né? Aí a gente até descobre, inclusive, uma curiosidade, você vê como é a faixa etária da pessoa. Se ela faz isso aqui, ó, no celular, ou se ela faz isso aqui, ó. Né? Ela faz esses negócios assim, ó. Parece que tá pintando a parede, entendeu? Fica assim com indicadorzinho, você já sabe. Isso aí deve ser da década de 70 para baixo. Alguma coisa assim, né? Olha que coisa curiosa. Esse dia minha esposa fez um experimento lá com a gente, né? Disse assim para mim assim, faz aí como se você estivesse telefonando para alguém. Eu fiz isso aqui, ó. Chamou meu filho de 14 anos. Fala, Mateus, simula aí uma ligação. Ele fez isso aqui, ó. Não perceberam a diferença? Nunca que ele faria isso. Isso aqui, ó, como a gente pegava o telefone, não é? Aquele negócio de trambolho desse tamanho aqui. E eu nem estou falando do Nokia, tá certo? Estou falando daquele mesmo que... Então a gente percebe, irmãos, essas mudanças de comportamento, essas mudanças de categorias de pensamento. A gente percebe a linguagem também, né? Uma linguagem que é própria da geração, enfim, tem uma complexidade enorme. Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente precisa entender que na igreja nós temos esses pequenos grupos a serem alcançados. Eu acho muito válido, muito interessante as igrejas pensarem quando forem instruir, porque você tem aquela pregação de púlpito, né? É mais genérica, onde você alcança lá diversas pessoas, tá certo? Numa pregação. Mas quando se fala em instruir especificamente temas específicos, como por exemplo, seja sexualidade, seja matrimônio, seja a sexualidade, enfim, uma série de temas que nós temos. Então você vai ter grupos específicos, não é? Papéis, por exemplo, no matrimônio. Você tem grupos específicos onde eu vou usar uma linguagem apropriada, né? Você não queira usar uma linguagem que você se comunica com jovens, com mulheres, por exemplo, né? Casadas, enfim, ou homens também. Não vai comunicar, irmãos. É bem interessante, Paulo nos ensina isso lá em Atos dos Apóstolos, quando ele começou a falar lá tem duas ocasiões pelo menos que eu lembro aqui. Começou a falar lá no Areópago, né? Que era um local onde se discutia mais as questões filosóficas. Lá você tinha eruditos, filósofos, enfim. Paulo usou uma linguagem, uma abordagem, né? Ele teve toda uma construção lógica que fazia sentido para aquele grupo. Mas quando ele foi falar também entre pagãos, né? Ele usou lá tanto da situação como usou da própria história que eles conheciam para comunicar o Evangelho. Então Paulo, ele até diz lá na primeira aos Coríntios, capítulo 9, se não me falha a memória, eu fiz-me de tudo, né, por todos os meios, para ver se de alguma maneira eu pudesse chegar a salvar alguns. Fiz-me de judeu para o judeu, né? Então a gente entende, amados, que a gente precisa enxergar essa diversidade para que a gente comunique a palavra de Deus, para que a gente alcance as pessoas. Então você precisa identificar primeiro o grupo, segundo, as demandas que aquele grupo tem, né? As faixas etárias têm, o gênero tem também. Então, quando a gente se reúne, eu acho muito interessante essa proposta, tá? Que a igreja se reúna de quando em quando em grupos, por faixas etárias, por gênero e por interesse de assuntos, né? Eu acho bem interessante. Por exemplo, nós nos reunimos aqui na nossa igreja às terças-feiras, os homens lá. Nós vamos falar de uma série de assuntos que compete, que concerne, que fazem parte do nosso universo masculino, né? Homens cristãos, mas nas áreas da sua vida. Antes disso, a gente se reúne lá umas 8 horas da noite. Antes disso tem as mulheres, então as mulheres se reúnem lá às 6 horas, tal, das 6 às 7, sei lá, alguma coisa assim que elas se reúnem, 1 hora, 1 hora e meia. E elas vão falar, só Deus sabe do que, né? Quer dizer, elas sabem, as mulheres sabem, né? Assuntos que são de propriedade do universo feminino,
tá certo? Então a gente precisa entender essa dinâmica, né? Por isso que eu coloquei aqui, a quem nós educamos? Nós educamos criança, e as crianças, amados, é bem interessante porque a gente precisa ter um projeto pedagógico para as crianças nas nossas igrejas, né? O Paulão aqui, estou pegando ele de novo como aí uma referência para nós, porque o Paulo trabalha desde sempre, né, Paulo, que eu te conheço, sempre focado num trabalho com crianças, né? E a partir daí é uma sacada, né, que você teve, ou não sei qual que foi aí a sua formação, mas essa ideia de você alcançar as crianças lá e automaticamente os pais, a família, ela vem a reboque de alguma maneira, mas você dá atenção, né, para as demandas das crianças. Então, por exemplo, nós hoje temos, inclusive, tem outras, né? Tem outras aí, mas o que eu sempre dou como referência é a PEC. A PEC é um ministério que a gente tem aqui, não sei se é nível internacional, mas aqui no Brasil é uma instituição, para mim, fantástica, que forma, né, pessoas para exercer um ministério entre crianças. Não sei se alguém de vocês conhece, mas assim, essa importância que se dá, que não é só pegar a criança, jogar lá numa salinha com a tia ou com o tio lá, dar uma folha em branco e toma giz de cera e rabisca tudo. Não é só a questão lúdica, né? Mesmo porque criança você tem as faixas, né, aí etárias de crianças que elas desenvolvem, têm a sua capacidade intelectual. Então, só para a gente entender, a quem educa? Estamos educando crianças e as crianças precisam ser educadas. Não só educadas no sentido social, né? Diz lá, obrigado, desculpa, não come com a boca fechada, não come com a boca aberta, aliás, né? Não são essas questões sociais. Isso, lógico, é natural. Eu estou falando da educação cristã. Ensiná-las a respeito de Deus desde lá da mais tenra idade, como diz o Provérbios, né? Ensina o menino. Então, olha só, da mais tenra idade, a gente precisa entender. Então, você tem as crianças, um grupo específico com as suas demandas, você tem metodologias para alcançá-las, você tem os novos convertidos que precisam ser ensinados como crianças na fé. Irmão, pode ser um marmanjo de 30 anos barbado, ele aceitou Jesus, ele precisa ser educado, formado, ensinado as coisas básicas do Evangelho, né? Os rudimentos, que é o que a Bíblia diz. Então você tem os novos convertidos que, se não forem dado a atenção devida no começo, irmãos, como é difícil nós tentarmos corrigir erros que foram cometidos na formação ou na deformação de pessoas quando chegaram para o Evangelho. Elas não foram tratadas, elas não foram formadas. E aí depois o cara está lá com 10, 15, 20 anos em uma igreja e para você reeducá-lo, nossa, que sofrimento. Porque para desconstruir toda uma mentalidade religiosa, questões que não foram tratadas no começo da sua fé, ela foi acumulando equívocos, acumulando, né, lixos teológicos, que a gente chama, e aí depois, para limpar tudo isso, para ensinar o Evangelho, é um retrabalho, é um esforço que poderia ser evitado lá no começo. Então a atenção que o Evangelho, que a igreja deve dar àqueles que estão chegando no Evangelho, novos convertidos, ensinar coisas básicas da fé, né? Os fundamentos da fé, isso é primordial. Noivos, eu acho que é um grupo a ser dado a atenção. A gente chama de conselho pré-matrimonial, né? Onde você pega lá os dois meninos, instrui eles a respeito. Geralmente isso é feito lá poucos meses antes do casamento, né? Então tá o casamento marcado, tal, pega lá uns 3, 4, 5, 6 meses antes e vai acompanhando, instruindo, ensinando o que é o casamento, enfim, identificando nesses dois. Teve pastor, amigo meu, que falou: André, eu estava aconselhando um casal aí, casamento marcado e tudo, e ele aconselhou a eles desmarcarem o casamento. Não casem não, vocês vão fazer a pior besteira da vida de vocês. Ele identificou que eles não iam, com as características que eles tinham, se não fossem trabalhados, aquele casamento não ia durar 1 ano, irmão, tá certo? Ele disse: tá, mas tá tudo pago, tudo, mas assim, bom, eu não faço nem o casamento de vocês, que eu não posso abençoar algo que eu estou vendo que não vai dar, não dá pé. Então, só para a gente entender como é importante você pegar, né? Olha quantos problemas nós evitaríamos se tivéssemos essa prevenção. Irmãos, eu bato na tecla do seguinte: nós somos um povo que é reativo, nós não somos preventivo. A gente só reage aos problemas, né? O leite derramou, a gente vai tentar lá resolver tal, mas o leite derramou.
Então, assim, muito difícil. Por que a gente não se precaver? Por que a gente não se antecipa? Por que a gente já não faz a leitura, né? Porque um bom profeta não é aquele que profetiza a respeito do futuro, é aquele que conhece o futuro e tenta corrigir o presente, para que o futuro seja remediado aqui no presente. Não esperando o futuro chegar, para que aqui tudo já bagaçado, como diz a teologia clássica, refinada, né? Esse termo teológico que eu uso, tá tudo lá um bagaço já, você vai remediar. E é muito mais trabalhoso. Então, olha só, por que a igreja hoje tem dificuldade de falar sobre sexo? Por que a igreja hoje tem dificuldade em falar sobre homossexualidade? Por que nós temos a dificuldade enorme de tratar e por que nós temos um número enorme de divórcios no nosso meio? Porque talvez nós não fomos negligentes quanto a esses temas no passado e a gente não tratou e hoje a gente só está colhendo a omissão que a gente teve no passado? Será que não é? Eu tenho a impressão que sim, se eu não estou fazendo a leitura errada aqui. Então nós devemos assim, não vai estar tudo bem, isso não está acontecendo no nosso meio, então tudo bem, então vamos manter, né? Vamos continuar na prevenção e não apenas na reação quando as coisas acontecerem. Então, só para a gente entender aqui, casais, já falei, né? Noivos e casais. Sim, Gabriel, pode falar. Eu acho que tem algum microfone aberto. Alguma coisa. Aí tá entrando áudio e o seu não tá entrando. Tá bastante. Deixa eu fechar por aqui então. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se é aqui, ó. Pronto, não é aqui. Cadê onde mais está aberto que eu vou fechando? Fecha por aqui logo, tá certo. Eu tô igual aqueles pastores lá que quando o cara tava falando alguma coisa que ele não se agradava, ele ia lá e puxava o terno, tomava o microfone e falava pro sonoplasta lá, ó. Aí ele lá... Vamos lá, agora eu acho que... Oh, meu Deus do céu, mas saiu alguém aqui. Paulão, tá por aí, Paulo? Foi arrebatado? Não, tá por aí ainda, né? Graças a Deus. Não tá bom, mano. Não some assim não que eu me assusto. Eu penso que você foi arrebatado e eu fiquei. Vamos lá, agora tá tranquilo. Obrigado, Gabriel, pelo toque aí. Eu vou falando aqui, eu penso que são vozes celestiais, são anjos falando, cantando. E, né? Então vamos lá. Falando então, a quem se educa? Criança, novos convertidos, noivos e casais e obreiros. A formação de obreiros, de pessoas que entendam o seu papel numa igreja local, a sua responsabilidade na vida cristã, no testemunho que ele deve ter de alguma forma e responsabilidade sobre os seus irmãos, né? Então o obreiro a gente sabe que é uma pessoa pinçada, né, de um coletivo comum, para que ele possa de alguma maneira contribuir para o crescimento dos outros demais irmãos. É isso que diz Efésios capítulo 4, verso 11, por exemplo, né? Que Jesus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e tal e tal. Então os obreiros, entendo que deve ter uma atenção também, devem ser ensinados, formados, habilitados, capacitados para exercerem o seu ministério com responsabilidade, né? Então requer um treinamento específico. O termo não é nem treinamento, eu nem gosto tanto desse termo, usei agora, mas eu acho que seria mais um discipulado direcionado, né? Um discipulado direcionado para obreiros, para entender que o papel dele é diferenciado dos demais irmãos. E ele tem sim, né, um peso a mais, tá certo? De responsabilidade, né? Recai sobre o obreiro, sobre os obreiros, a liderança no geral, uma responsabilidade a mais. Paulo diz, olha, você deseja o episcopado? Excelente obra deseja, porém, convém, entretanto, aí vem uma lista lá, uma exigência que é pesada, né? O Tiago, no capítulo 3 lá da sua carta, ele vai dizer, ninguém queira ser mestre, porque receberão mais duro juízo. Enfim, a gente entende, né? E Paulo vai tratando em outras cartas, vai tratando o peso que traz o ministério, né? Ao mesmo tempo que é um privilégio, é uma responsabilidade assim absurda. Então a gente precisa também ter direcionado aí uma instrução a esse grupo distinto na igreja. Então nós temos as crianças, nós temos novos convertidos, você tem lá casais já casados, ensinar, irmãos, criação de filhos, finanças é um negócio que dá muito problema em casamento, né? Então assim, se não ensinar esse povo de Deus aí, irmão,
que tem que fugir do consumismo, que tem que dar administração naquele que é mais habilitado para o negócio, porque às vezes o negócio é assim, não é nem a mulher que gasta, é o homem de repente que é descontrolado, né? Não pode ver um livro na frente, né? Quer comprar e tal, quer trocar de carro todo ano. Então, se a mulher que administra melhor, então a mulher que ainda que ele que gere a renda, mas a mulher que deve ser aí a que controla. Então, se a mulher que é consumista e tal, então o homem faz essa administração, enfim. Então você tem no casamento, você tem áreas diversas para serem educadas, né? Criação de filhos, área da sexualidade, enfim. É um universo aí que não acaba nunca também, né? Então que nós possamos ter projetos a curto prazo, não. A médio prazo, não. Por toda a vida. Porque não é um retiro espiritual, não. Um retiro para casais, lá no carnavalzão, final do ano, como desencargo de consciência, que vai ser algo que vai resolver, amados. A igreja precisa, uma igreja local, ao meu entender, ao meu ver, minha opinião, deve ser apoiada em um tripé. Ensino bíblico, ensino da palavra mesmo, né? Missões e a área familiar. Para mim, uma igreja que quer ser relevante, bíblica e saudável, ela precisa dar ênfase, ela precisa dar prioridade, de igual modo, mesmo peso, tá certo? Na questão do ensino bíblico, discipulado, exposição da palavra, instrução, também na área familiar e em missões. Se não há esse tripé, para mim essa igreja, ela tá dando mancada, ela é manca, né? Não tá aí com apoiadinha direito, então tá dando mancada no reino de Deus. Né? Então a gente precisa entender toda essa dinâmica. E não, então, eu não estou falando de ações esporádicas isso aqui. Eu estou falando isso aqui como uma identidade de uma igreja. Né? Então, Paulo, você que é um cara aí que está na dinâmica também de igreja agora mais presencial, meu irmão, se quiser dar aí fazer um comentário e tudo mais, acrescentar alguma coisa, me ajuda aí, tá? Os demais irmãos aqui eu não sei, né? Pelo que eu estou vendo aqui, os demais não dirigem igreja, não tem essa dinâmica aí. Mas se vocês também quiserem, irmãos, tá? Contar alguma questão aí, falar alguma... Agora é hora de estar interagindo. Agora, antes e depois também é hora. Né? Agora não. Todo mundo no silêncio dos inocentes, Tá bom. Meu Deus do céu. Tudo bem. Então vou continuar aqui. Ninguém quer falar coisa alguma? Não? Vamos lá. Paulão, tá tranquilo aí, meu irmão? É que tô vendo você tá tentando aí abrir o microfone, não? Então, André, diga, irmã Sandra. Bacana aqui essa questão que você colocou, né, esses pontos aqui. Mas eu vejo que nem todas as igrejas, elas agem aqui dessa forma. Eu vejo aqui pela minha. A minha, esses trabalhos aqui tá um pouco complicado para fazer justamente agora. É uma igreja pequena, poucos membros, e agora com essa questão da pandemia, o número de membros que estão indo está bem complicado, inclusive o estudo bíblico parou já, entendeu? Desde quando começou, não conseguiu ainda voltar ao estudo bíblico. Então está um pouco complicado, mas esse trabalho aqui eu vejo que na minha igreja não dá. Crianças mesmo, dá um pouco a desejar. Tá bom, eu vou aproveitar esse gancho então, irmã Sandra, para falar em algo que eu nem ia abordar agora, mas que bom que a irmã levantou aí esse ponto aí. Por exemplo, igrejas pequenas, né? Ou pequenas não é nem em número e tal, mas que você tem uma falta de mão de obra, né? Pessoas de fato. O pastor precisa fazer essa leitura e precisa estruturar isso, porque talvez seja até mais fácil, né? Menos trabalhoso e mais eficaz quando você começa uma igreja, que você já comece a estruturar dessa forma. Eu aprendi algo muito interessante com um pastor que eu tive, que ele diz assim: André, eu não acho interessante a gente criar um monte de ministério. Os ministérios, eles são criados na demanda, né? Então, se você tem uma demanda, esse ministério surge. Não você cria ministério e espera a demanda, né? Mas, por outro lado, você vai identificando, né, que ali
a possíveis líderes e ali você vai investindo na vida desses líderes. Porque quando houver a demanda, haverá pessoas, né, preparadas para assumir aquele grupo, aquela atividade, aquela função, aquele ministério, enfim. Então, assim, você tem uma questão. Às vezes você não tem a mão de obra, mas é preciso identificar, orar a Deus. O que Jesus disse? Olha, grande é a seara, poucos são os cearenses. Brincadeira à parte, meu irmão. Grande é a seara, poucos são, né, os ceifeiros. Eu não resisto à brincadeira, vocês me desculpem aí, mas eu perco a aula, o aluno, mas não perco a piada. Não quero perder nada disso. Então vamos lá. Jesus, ele ensinou. A seara, de fato, a demanda é absurda, é grande, mas nós precisamos orar ao Senhor nessa seara para que envie. Então nós aprendemos que o Espírito Santo é quem distribui os dons na igreja, né? É o Espírito Santo que capacita, o Espírito Santo que dota a cada um para o ministério. Na igreja de Cristo não pode faltar nada, porque Ele é o doador, Ele que supre. Talvez esteja faltando, somos nós, de alguma maneira, como liderança, está fazendo essa parte da intercessão, da identificação de uma pessoa e do investimento na vida dela. Talvez, eu estou colocando aqui como possibilidades, né? Estou falando que é o caso, porque cada caso é um caso, precisa ser avaliado de perto pessoalmente, não tem como a gente estar aí sabendo de todos os casos, mas só estou tentando aqui fazer uma leitura. Então a gente precisa fazer isso. Segunda coisa, olha a demanda que está surgindo, principalmente desse ano de pandemia, né, que começou em março do ano passado para cá, a deficiência que as igrejas têm na área da tecnologia, nas redes sociais. As redes sociais também é um campo de pastoreio. E aí muitos pastores, muitos líderes precisariam estar revendo essa sua atividade, né, em redes sociais. Porque é um mundo hoje de relacionamento, irmãos. E nós não podemos perder os irmãos nessa... Tem sido para a vida de muitos a rede social com a frequência, um volume de vida diário muito grande. Às vezes a vida virtual da pessoa é até mais significativa, né? Afeta mais do que a vida real. Então, outra questão, se a gente foi aí limitado, né, por essa questão de pandemia, restrição, enfim, tudo isso, por que nós não estamos usando todos esses meios de comunicação para que a gente continuasse o discipulado, o pastoreio? Eu sei que uma coisa não substitui a outra, mas ela agrega. Essas coisas vieram como ferramentas, como acessórios para que a gente agregasse, né? Não é substituição. Então, qual que é a discussão que a gente tem aí na igreja, né, a liderança, a questão do lockdown, né? A igreja fecha ou não fecha, é aquela coisa toda, não, mas a gente vai perder os irmãos de vista e tudo mais. Irmão, calma aí, mas a gente entendeu que é só no espaço físico, em cultos que se fazem isso, que se pastoreia, que se instrui, que se discipula? Não, a vida cristã é muito mais do que as quatro paredes. Faz, né, também muita coisa dentro das quatro paredes, mas a gente não pode se limitar apenas aí, a esse ambiente litúrgico. Então você tem muitos meios, e principalmente os meios tecnológicos. Um ministério que eu acho fundamental é o ministério digital, e quase nenhuma igreja tem um ministério específico, não considera isso como ministério. O Paulo, pelo fato de trabalhar com missões, aí talvez vai saber do que eu vou falar agora. A CEPAL, né, servindo pastores e líderes de língua portuguesa, CEPAL, que é uma instituição no Brasil para auxiliar a liderança, pastores, né, servindo pastores e líderes, né, CEPAL. Desde 18, 19 anos atrás, que a gente está em 2021, né? Então faça uma conta aí. Vamos arredondar aí, lá para os anos 2000 mais ou menos. A CEPAL enxergou, olha, 20 anos atrás, hein? A CEPAL enxergou que haveria um campo missionário na área digital, uma demanda na área digital. Separou um casal na época lá, né, para investir na vida desses meninos aí. Eram jovenzinhos na época, hoje já são casados, têm filhos e tal, estão na Espanha, se não me falha a memória. Que é através de podcasts, né? Podcast, né, a geração mais atual, vamos dizer assim, né, está acostumado com podcast. Até hoje as grandes mídias têm entendido que o podcast é um meio de comunicação muito grande, né? As velhas mídias aí, televisão, já entendem e estão aí usando também essa ferramenta de comunicação. Entrevistas por áudio, né? Isso é podcast.
basicamente. E os irmãos.com, vocês conhecem, ouviram falar? Irmãos.com? Não? Ninguém? Ninguém? Não? Olha só que coisa interessante. Eu vou colocar o link lá, tá? No grupo, depois vocês acessem lá, percebam lá. Eles devem ter, já estão aí quase 20 anos nessa área. Então, assim, olha a ferramenta poderosa que nós temos. Eles discipulam mesmo. É um campo missionário, é a área digital. Veja só, não tem limite, irmão. A gente alcança tantos lugares inimagináveis que nós não iríamos antes por falta de recurso, enfim. E hoje a internet não tem limite. Você só precisa entender a dinâmica disso e usar esse ferramental, né, de uma maneira eficaz, de uma maneira proveitosa. Então, assim, quase todo mundo hoje nas igrejas se reúnem, quase todos os grupos, melhor dizendo, na igreja se reúnem por grupos de WhatsApp. Quem imaginaria? Né? Uma igreja hoje que não tem um grupo de WhatsApp lá, irmão, mas tá ruim demais. Tá na época da pedra mesmo, né? Tá na época do dilúvio lá. Mas eu já vi pastor pregar que o WhatsApp era de Satanás. Se ele abriu a conta, registrou o número dele, é dele, né? Então... Não, é igual a pergunta lá, a TV do dia... Oi, diga, Paulo. Desculpa te interromper. Pode falar. Na verdade, assim, as igrejas que já vinham há algum tempo e se consolidaram como igrejas com formação em discipulado e conseguiram discipular, essas igrejas sofreram bem menos nesse tempo de pandemia, nesse quase ano e meio de pandemia. Verdade. Mas nós percebemos que as igrejas que não tinham como prioridade discipulado, essas igrejas sofreram muito, continuam sofrendo, e se não repensar todo o seu contexto como igreja local, elas vão continuar perdendo, porque a pandemia ela trouxe esses desdobramentos, né, para dentro da igreja local. Mas aqui a gente descobriu logo essa sacada e a gente mudou todo o contexto da igreja um ano. E esse ano, de julho do ano passado até agora, a nossa igreja ela conseguiu crescer em meio à pandemia, por conta dessa mudança de mentalidade que nós tivemos. Sim, sim. É fato, porque o que acontece? Era um mundo que existia, né? Mas não era dado atenção, porque você tinha ainda, eu não digo método antigo, você tinha o convencional das pessoas irem para a igreja. Então ali você conseguia alcançar de alguma maneira. Mas você tinha essa outra demanda que talvez não era dada atenção porque você ainda tinha esse alcance né, através do púlpito ou através ali do templo físico. E isso é fato, Paulo, é fato para os irmãos. E a ênfase é essa, né, no discipulado. Eu acho que esse é o ponto, o discipulado. Porque o discipulado demanda contato pessoal, individual com as pessoas. E muitas igrejas, elas têm um engano que acha que de púlpito você pastoreia a contento. O púlpito é mais um aspecto, apenas um aspecto. Fundamental mas é um aspecto apenas do pastorado, do ensino da igreja, não é? Não é o único, talvez nem seja o principal. Porque muitas vezes ali você tem muitas igrejas que não têm a proposta de uma pregação expositiva, né? O cunho de muitas pregações é no campo das emoções. É para levar a pessoa ao choro, não é, irmão? Ao ápice dos sentimentos, das sensações. Muitas vezes você não tem um cunho instrutivo, você não tem muitos expositores que não são expositores bíblicos mesmo.